há alguns meses já, ele me trouxe uma palavra, né, para a gente poder caminhar no próximo ano. Nós estamos vindo aí de uma série de ministrações anuais. A cada virada de ano, nós estamos vindo de uma série de ministrações onde o Senhor, ele liberou palavras específicas para a gente, né? Então, não vou tentar falar de tal ano para tal ano, vocês sabem, né? Não vai dar certo. Mas nós recebemos a primeira série dessas mensagens, foi expansão. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Glória a Deus. Expansão. E aí nós recebemos essa palavra, a palavra de expansão, que caminharíamos em expansão, se eu não me engano, de 2022 para 23, depois de 23 para 24, consolidação, e de 24 para 25, multiplicação. Amém? Nós estávamos, então, no ano passado, e o nosso pastor trouxe essa palavra para nós, que seria um ano de multiplicação. Eu não sei você, mas eu vivi multiplicação na minha vida. Nós vivemos também multiplicação na nossa igreja, amém? De várias formas. Vivemos um ano onde o Senhor acrescentou membros a essa casa. Vivemos um ano onde o Senhor, ele nos multiplicou com respeito a coisas que estavam no nosso coração como igreja local para nós realizarmos. E vivemos um ano de multiplicação na nossa própria vida. Vivemos um ano de desafios. Você viveu desafios em 2025? Mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo e vivemos um ano extraordinário. Amém, irmãos? E hoje nós estamos aqui para celebrar esse tempo, esse ano. E para receber também essa mensagem que o Senhor tem para compartilhar com a gente nesse próximo ano. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 14. Números 14. Aleluia. Números 14. Lá no 24, você encontrou? Números 14, 24. A gente conhece bem o contexto, então eu vou ler apenas o versículo 24 mesmo, amém? Diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Repete comigo, outro espírito. Mais uma vez, outro espírito. Amém. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse outro espírito aí. Amém? E uma coisa, eu quero compartilhar com você um pouco sobre fé. Amém? Nós do Ministério Verbo da Vida, nós somos conhecidos como o povo da fé, não é verdade? Quando você chega para o Verbo da Vida, ou quando você conhece o Ministério Verbo da Vida, você conhece logo, é bem emblemático fé. Nós pregamos muito sobre fé, nós falamos muito sobre fé. Então é um ministério que é conhecido como o Ministério da Fé, ou da Palavra da Fé, como nós falamos, né? Então nós vemos que a forma como o Ministério Verbo da Vida ele foi construído, ele foi fundado, foi por fé. Amém. Assim como quando nós olhamos para a vida, né, o Ministério Verbo da Vida ele foi construído, ele foi fundado pelo apóstolo Bud, que já descansa no Senhor. Mas quando nós olhamos para a influência sobre a vida do apóstolo Bud, nós não podemos deixar de citar o irmão Kenneth Hagin, não é verdade? Que é a pessoa que foi inspirada por Deus para fundar uma escola poderosa chamada Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? Muitos de nós aqui já estudamos nessa escola. Então, nós, e o apóstolo Bud estudou nessa escola lá em Tulsa, em Oklahoma. E lá ainda estudando nessa escola, ele teve uma palavra para que ele pudesse vir para o Brasil trazer essa palavra para o povo.
né? E essa palavra me alcançou, te alcançou, está te alcançando essa noite. Amém, irmãos? Agora, o assunto fé, ele é um assunto que ele pode ser ouvido. Ele pode ser até mesmo aprendido para que você possa até mesmo compartilhar com pessoas. Você pode ouvir sobre o assunto fé. Você pode aprender sobre o assunto fé. Dentro do Rema, né, eu tenho o privilégio de ensinar no Rema desde 2013. Já tem uns aninhos que eu ensino na escola. Ensino a matéria Fundamentos da Fé. E dentro desse assunto, do assunto fé, o assunto fé ele pode ser aprendido. Então, você que já fez o Rema, eu já fiz o Rema, nós estivemos expostos ali à mensagem, ao assunto fé. E podemos, inclusive, falar com pessoas sobre fé. Podemos, inclusive, chegar e falar assim, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso, fé é você ter certeza. Agora, uma coisa, irmãos, é aprender sobre o assunto fé. Ouvir sobre o assunto fé. Outra coisa é possuir o espírito da fé. Outra coisa é você e eu agarrarmos o espírito da fé. Amém? Quando nós olhamos aqui para Números, nós vemos que o Senhor está falando aqui que a respeito de Caleb, em Caleb houve outro espírito. Qual é o contexto aqui? O contexto é que 13 espias foram para a terra onde Deus havia dito que daria aos filhos, né, de Israel, a Israel. E aí quando chega lá, eles olham quem? Gigantes naquela terra. Eles olham coisas contrárias naquela terra. E aí voltam e apenas Josué e Caleb têm um relato favorável, têm uma linguagem favorável sobre aquilo que eles viram. Você está aqui? Amém. Não se dispersa, amém? É um culto atípico, é um culto onde nós não temos departamento infantil, nós estamos com as nossas crianças, mas não se disperse, para você não perder. Amém? A mensagem que o Senhor quer comunicar ao seu coração essa noite, ao meu coração essa noite, amém? Então, quando eles voltam com um relatório, né, de medo, com um relatório de incapacidade, com um relatório de impossibilidade, mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não olham para as dificuldades, eles não olham para os gigantes, eles olham para a palavra de Deus. Eles se agarram àquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus havia liberado. E como eu sei sobre disso, irmãos? Que eles se agarraram à palavra. Deus, ele vai ter com Moisés, ele envia uma palavra para Moisés, Moisés reúne esses espias, Moisés compartilha a palavra, libera esses homens para poder ir espiar a terra. E em Caleb, aqui no 24, diz que nele houve outro espírito. Mas não só houve outro espírito, ele também perseverou em seguir. Olha só, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, irmãos? Então, como que eu sei que ele agarrou a palavra? Porque, irmãos, de novo, uma coisa é você ouvir sobre o assunto fé. Outra coisa é você agarrar o espírito da fé. Aqueles que agarram o espírito da fé têm um comportamento. Quem agarra o espírito da fé, ele reage à palavra. Ele tem um comportamento. E eu logo de cara vou te dizer que eu não estou falando isso para você começar a pular, falar amém, glória a Deus, para dar ibope para ministração, amém? Não é disso que eu estou falando. Mas quando eu e você agarramos o espírito da fé, nós reagimos àquilo que está sendo liberado. Nós reagimos àquilo que está sendo falado. Nós reagimos, irmãos, àquilo que está sendo dito. Essa é uma das formas de você ver quem agarrou de fato o espírito da fé e quem só sabe sobre o assunto fé. Porque
quê? Porque quem agarra o espírito da fé tem um comportamento correspondente à palavra. Tem um comportamento correspondente àquilo que recebe. Ele corresponde àquilo que está sendo liberado. Ele agarra, ele reage, ele tem uma vida que respalda. Não somente, irmãos, ele fala por falar. Você está comigo? E eu estou dizendo tudo isso para você essa noite. Por quê? Porque aquilo que Deus ele quer fazer comigo e contigo no próximo ano, aquilo que Deus quer fazer em 2026, nessa igreja local e através dessa igreja local, nós vamos precisar falar fé. Nós vamos precisar nos mover em fé. Agora, olha só o que eu disse, nós. E quando eu digo nós, eu não falo eu, meu marido e minhas filhas. Eu falo nós, a igreja. Deus, ele quer fazer grandes coisas na igreja, no nosso meio, em nós e através de nós. Mas nós precisamos, irmãos, ter todos uma só linguagem. Nós vamos precisar todos falar a mesma coisa. Nós vamos precisar todos ter o mesmo comportamento. Agora, deixa eu te dizer, vai ser satisfatório demais. Vai ser prazeroso demais. Quando as coisas começarem a acontecer e você ter certeza que você faz parte disso. Você ter certeza que a sua oração, que a sua confissão, que as suas declarações, que as suas reações, aquilo que você ouve faz parte daquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios 14, 13, a Bíblia vai dizer, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga comigo, espírito da fé. Como está escrito, crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Essa é uma característica do espírito da fé, crer e falar. Então, uma pessoa que diz estar em fé e está com a boca fechada, eu digo para você, não está em fé. Quem está em fé, irmãos, não vive com a boca fechada. Quem está em fé fala a palavra. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então nós vamos precisar falar. Falar o quê? A palavra. Falar o quê? Fé. Amém, irmãos? Aleluia. Judas 1:3. Judas 1:3 vai dizer assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, olha só, irmãos, a batalhardes diligentemente. Aí ele vai dizer pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então hoje eu estou aqui nessa noite falando a você, Verbo da Vida Osasco. Temos convidados, pessoas, que estão conosco essa noite, e vocês são muito bem-vindos. Amém? E essa palavra é para você também. Amém? Mas eu digo para nós, igreja local, essa noite eu estou aqui com o mesmo sentimento de Judas. Nossa, que forte, né? Sentimento. É porque a gente fala Judas, a gente pensa no Judas, né? Naquele Judas. Mas eu estou com o mesmo sentimento de Judas aqui, irmãos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Deixa eu te dizer, irmãos, nós precisamos batalhar de forma diligente pela nossa fé. Fé é um estilo de vida. E eu e você precisamos ter diligência nesse estilo de vida. Fé é um estilo de vida. E eu e você vamos precisar batalhar de forma diligente por esse estilo de vida, chamado fé. Sabe por quê, irmãos? Porque fé não é natural. Ouviu? Amém, irmãos? Fé não é natural. A fé, ela vai contra tudo aquilo que é natural. E tudo aquilo que vai contra o que é natural vai colocar você contra a parede.
emocionalmente falando. Porque tudo aquilo que não é natural vai mexer com as suas emoções. Eu e você vamos sempre estar diante daquela situação onde Deus está querendo nos mover em fé. Deus está querendo que nós nos movamos em fé, mas gigantes vão estar diante de nós. Situações vão estar diante de nós. É assim o tempo inteiro, não é verdade? Então Deus propõe algo para nós como igreja local. Deus propõe algo para nós como indivíduos. E nós olhamos a semelhança daqueles espias. Nós olhamos o quadro. Nós olhamos o relatório. Nós não ficamos, irmãos, muitas vezes com a palavra. Por quê? Porque a palavra é totalmente contrária ao que nós estamos vendo. Por quê? Porque a palavra não é natural. Fé não é natural. E isso vai mexer com as minhas e suas emoções. Então nós temos palavras sobre Osasco, por exemplo. Marisete, quando veio aqui, a esposa do nosso supervisor, nossa supervisora, representante do Ministério Verbo da Vida, ela liberou uma palavra sobre nós. E ela disse que ela percebia nitidamente que essa igreja seria uma igreja notável na cidade de Osasco. Seria uma igreja conhecida por algumas características, mas ela destacou bem que a principal característica que destacaria a igreja de Osasco era o amor comum entre os irmãos. Mas eu e você vamos precisar batalhar diligentemente por isso. Sabe por quê? Porque o diabo quer colocar inimizade, confusão no nosso meio. Para que a gente não seja encontrados, aprovados em sermos notáveis no amor. Então vamos precisar batalhar diligentemente por isso. Ela disse que seríamos uma igreja notável. O que é uma igreja notável, irmãos? Uma igreja viçosa, uma igreja operosa. Uma igreja proativa, uma igreja intencional nas suas ações, uma igreja relevante. Mas nós vamos precisar batalhar diligentemente para que isso aconteça. Porque as palavras, quando elas são liberadas sobre nós, irmãos, nós precisamos agarrar. Amém? Então, mais uma vez eu vou falar para você, uma coisa é aprender sobre o assunto fé. Uma coisa é ouvir sobre o assunto fé, outra coisa é agarrar o espírito da fé. Amém? Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, mas, irmãos, nós precisamos agarrar o espírito da fé. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu não acho comum estarmos aqui hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu não acho comum um grupo de pessoas ter saído 2 horas antes das suas casas, vir para cá, ficar aqui passando músicas e mais músicas e mais músicas para nos servir, para criar um ambiente favorável, para que a gente adore ao Senhor. Eu não acho isso normal, eu não acho isso comum. Eu não trato isso como comum. Eu sou muito grata ao Senhor por essa noite, por esse dia estar aqui. Por ter estado exposta à adoração por meio da música. E por agora estar exposta a uma palavra. E é por isso, irmãos, que você nunca vai me ver, dificilmente, muito difícil, você vai me ver eu me levantando do meu lugar para poder ir beber água, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu sei que tem muitos irmãos que precisam fazer, eu sei que tem muitos irmãos que precisam circular, porque eles estão trabalhando na operação do culto, mas vai ser muito difícil, você já deve ter percebido, porque quando eu chego aqui, eu fico ali no meu lugar, eu fico ali assim, ó, cheia de temor, para aquilo que o Senhor vai falar. Para aquilo que o Senhor vai fazer, para a palavra que vai ser liberada, porque eu sei o poder dessa palavra, e eu sei que uma palavra que Deus liberar e eu agarrar pode transformar a minha vida. Isso não é um jargão, isso já aconteceu comigo várias vezes eu estava sem destino, sem rumo, sem saída, sem saber o que fazer,
com os meus sentimentos todo embaralhado, todo bagunçado. E eu sentei e eu ouvi a palavra, eu honrei a palavra e eu saí completamente diferente da forma como entrei. Então não acho comum um culto como esse, não acho comum nós estarmos recebendo uma palavra que pode, irmão, se eu e você honrarmos ela, definir 365 dias do nosso ano. Você tem noção do que é isso? Amém, queridos? Aleluia. Romanos 12:3, a Bíblia vai dizer, porque pela graça que me foi dada, eu já li? Romanos 12:3? Não? Amém. Romanos 12:3, a Bíblia vai falar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Irmãos, a fé, ela pode ser vista. A fé, ela pode ser medida. A fé, ela pode ser vista. Aqui nós vemos que nós recebemos uma medida de fé. E essa medida de fé que nós recebemos, ela pode ser aumentada. Em muitos momentos da palavra, Jesus, ele fala a respeito disso. Ele fala, olha, grande é a tua fé. Homens de pequena fé, nem mesmo em Jerusalém vi fé como essa. Vai, mulher, a tua fé te salvou. O que é isso? Jesus identificando a fé das pessoas. Jesus identificando o nível de fé das pessoas. Então a nossa fé, ela é vista. O nível de fé que estamos é visto. E sabe como que ele é visto? Numa conversa com você. Numa conversa, irmãos, nós sabemos se aquela pessoa agarrou o espírito da fé ou se ela somente sabe sobre o assunto fé. Ou se ela somente ouviu falar sobre o assunto fé. Por quê? Porque quem agarrou o espírito da fé não fala negativo. Quem agarrou o espírito da fé não é pessimista. Quem agarrou o espírito da fé não fala contrário à palavra. Quem agarrou o espírito da fé, fala fé. Quando? De dia e de noite. Amém, irmãos? Hebreus 6, lá no 11 e no 12, a Bíblia vai dizer assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Olha, praticamente a mesma coisa que Judas falou. Em outras palavras, olha, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E ele continua falando, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, que a fé, ela tem alguns elementos que a acompanham para que eu e você tenhamos o desfecho daquilo que a palavra diz. Deixa eu te falar. Existem elementos que acompanham a fé. E esses elementos, eles acompanham a fé e eles precisam acompanhar a minha e a sua vida. Então aqui nós vemos longanimidade. Em outros versículos, outros locais, nós vamos ver que elementos que acompanham a fé: paciência, perseverança. Amém, irmãos? Então nós vimos aqui diligência, longanimidade. Então nós vamos precisar, queridos, desenvolver essas coisas na nossa vida, para que a gente possa então viver tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, como igreja, como indivíduos. Amém? Aleluia. Quando nós vamos para Marcos 11, lá no 22 e no 23, e aí é bem conhecido nosso, né? Ele diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, irmãos? Então aqui nós estamos vendo que
Em verdade, vos digo, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, mais uma vez nós estamos vendo aqui, que não basta crer, nós precisamos falar. Amém? Vou repetir, irmãos, eu sei que é uma palavra muito simples, mas guarda no seu coração. Amém? Não basta crer, você precisa falar. Olha que simplicidade. É tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que eu me pergunto, por que muitas vezes nós não vivemos o extraordinário se é tão simples? Algumas vezes, irmãos, a gente tem a impressão que algumas mensagens não despertam assim tanto interesse em nós, pela simplicidade que ela tem. Aí quando eu olho, quando eu percebo isso, e olho para a minha vida, e olho para a vida de algumas pessoas, eu penso assim, mas como que não desperta interesse em nós? Pela simplicidade, e nós ainda estamos vivendo aquém de palavras tão simples. Você está comigo? O que tem impedido você de falar? O que tem impedido você de falar? É tão simples, irmãos. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança... Ou seja, o problema, vamos trazer para dentro desse contexto. O problema está na nossa frente. O que nos impede de falar? E provar daquilo que a palavra diz, dele se erguer e se lançar fora e o caminho ficar livre para a nossa passagem. O que nos impede? Amém? Então aqui ele fala, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, é dessa forma que o Senhor, ele deseja que eu e você caminhemos. Irmãos, 2026 será um ano onde eu e você vamos precisar andar por fé e não por vista. Amém? Será um ano onde eu e você vamos precisar sair do barco e vamos precisar falar. Falar o quê? A palavra. Não vai dar, irmãos, para a gente falar aquilo que vai ser noticiado. Não vai dar para a gente falar o contexto que vai estar acontecendo. A gente vai precisar falar a palavra. Se nós quisermos viver fora de contextos que nós vamos ver. Amém? Então, eu e você vamos precisar batalhar diligentemente pela nossa fé. Amém? Romanos 1, lá no 16 e no 17, a Bíblia vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então aqui nós vemos, irmãos, que fé é nosso estilo de vida, ela deve ser o nosso estilo de vida. A Bíblia está dizendo que o justo, ele viverá pela fé, ele deve viver pela fé. Então, fé não é algo que eu aciono somente quando eu estou com problemas, quando eu estou em apuros, quando não está indo as coisas muito bem lá em casa ou nos meus negócios. Aí eu vou e me movo em fé. Não. Fé precisa ser um estilo de vida. Que estilo de vida é esse, irmãos? Um estilo de vida que agrada o Pai. Um estilo de vida que agrada a Deus. Isso é um estilo de vida de fé. Aí você pode pensar assim: Michela, então, um estilo de vida que agrada a Deus. Eu sei que pecar não agrada a Deus. Então, eu tenho que agradar a Deus. O que isso tem a ver com fé? Irmãos, quem vive uma vida de fé, quem agarrou o espírito da fé,
essa pessoa, ela vive uma vida em obediência. Então, assim, irmãos, eu não estou nem falando de pecado. Você está entendendo? Porque essa pessoa não vive mais errante. Ela não vive mais, sabe? Não. Ela é uma pessoa que ela tem foco. Ela é uma pessoa que ela tem propósito, como nós ouvimos no domingo passado aqui. Ela é uma pessoa que ela tem meta. Quando você vai olhar para a história, quando você vai olhar para a Bíblia, quando você vai olhar para os nossos dias, homens e mulheres que agarraram o espírito da fé e que fizeram grandes coisas para Deus, cada um na sua época, cada um no seu tempo, pessoas que cumpriram o propósito de Deus, que cumpriram aquilo que Deus propôs para elas. Essas pessoas, irmãos, elas não tinham nem tempo para olhar para pecado. Essas pessoas, elas não ficavam emaranhadas em pecado. Elas não tinham tempo para perder com isso. Esse agradar a Deus que eu te digo, quando eu falo para você que quem agarrou o espírito da fé e quem anda em fé agrada a Deus, esse agradar a Deus, não estou me referindo a não fazer coisa errada, não. Eu estou me referindo a falar a palavra. Nós agradamos a Deus, irmãos, quando nós falamos a palavra. Nós agradamos a Deus quando nós falamos fé. Porque quando eu falo a palavra, eu estou demonstrando para Ele que eu confio nele. Quando eu escolho falar a palavra, eu estou dizendo para o Senhor, não importa a minha conta, eu confio no Senhor. Não importa o contexto que eu estou vivendo, eu confio no Senhor. Não importa o país que eu nasci, eu confio no Senhor. Não importa o cenário mundial, eu confio no Senhor. Não importa as pestes, as pandemias, não importa os vírus novos que surgiram, eu confio no Senhor. A sua palavra diz. Eu creio e ponto final. Você entende, irmãos, que Deus está nos chamando para um outro nível? Onde a gente não fica tropeçando em coisinhas pequenas e bobas, porque Deus tem algo muito maior para mim e para você. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então, aqui, a gente precisa, queridos, nos mover em fé. Por quê? Porque fé é um estilo de vida. Eu preciso viver fé. Eu preciso respirar fé. Eu preciso ter um comportamento que condiz com a fé. Que eu digo que eu agarrei o espírito da fé. Eu preciso ter um comportamento. Porque, irmão, se a sua fé não mover a sua boca, ela não vai mover Deus. Amém? Se a sua fé não mover a sua boca, ela não vai mover Deus. Deus não se move pelo meu choro. Deus não se move pelo seu choro. Deus não se move pela minha e pela sua necessidade. Deus se move pela fé. Amém? Nós podemos, irmãos, pelo amor de Deus, para com esse negócio, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é bíblico. Isso está na Bíblia. Deixa eu me corrigir, isso está na Bíblia, mas isso não cabe para a nova aliança. Não cabe para a nova aliança. Na nova aliança você não precisa ficar amargurado, deprimido, chorando a noite inteira e se alegrar só de manhã. Isso não é perfil daqueles que agarraram a fé. Daqueles que têm o espírito da fé. É muito romântico, é muito bonito e até mesmo poético. E mexe com a nossa alma. O choro dura uma noite, mas isso não é bíblico, isso não é pra gente. Você não precisa admitir, dormir triste e se alegrar somente de manhã. Você está comigo? Você pode ficar triste e no mesmo instante que você ficar triste, você dá ordem para a tristeza saltar de alegria. Assim é que os da fé vivem, irmãos. Amém? Então, se a sua fé não move a sua boca, ela não vai mover Deus. Porque Deus não se move pelo choro. Deus, Ele não deseja, e eu posso até dizer assim, Ele nem gosta de ver os seus filhos entristecidos.
Não é da vontade de Deus, irmãos, que a gente fique deprimido, que a gente fique entristecido, que a gente viva para baixo. Não, não é. Mas só que Deus é um Deus de princípios. Ele estabeleceu princípios na sua palavra. E Ele fala o tempo todo para mim e para você, para nós andarmos dentro dos princípios da palavra dEle. Para que a gente possa usufruir, então, daquilo que a palavra, ela tem para mim e para você. Então, Deus se move por fé. Você pode dizer isso? Deus se move por fé. Deus se move por fé. Ele não se move pelo choro. Isaías 1,19, a Bíblia vai dizer: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, nós já somos abençoados, mas nós recebemos pela fé. Amém? E como se recebe pela fé, irmãos? Como que se recebe pela fé? Nós já somos abençoados, mas tudo aquilo que já foi feito por mim e por você, se recebe pela fé. E como que se recebe pela fé? Fale comigo assim, olha que simples, falando. É desse jeito que se recebe pela fé. Crendo e falando, crendo e falando. Amém? A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus 10, 35, você está reparando, irmãos, que eu estou lendo mais do que até interagindo com você? Eu estou lendo os versículos, falando poucas coisas para você a respeito dos versículos. Por quê? Porque a intenção aqui é despertar você para uma verdade básica da Bíblia e simples. Amém? Básica e simples. Eu e você precisamos crer e falar. Simples assim. Crer e falar. Eu e você precisamos reagir àquilo que nós estamos ouvindo. Eu e você precisamos ter um comportamento sobre aquilo que nós estamos recebendo. Por quê? Porque fé é vista. Aqueles que agarram o espírito da fé, eles reagem. O comportamento deles é outro. Amém, irmãos? Aleluia. Então Hebreus 10, 35 vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, irmãos, nós temos necessidade aqui, de perseverança. Mais um elemento que acompanha a fé. Perseverança, como eu havia falado para você. Então, o justo, a Bíblia diz, vive, pela fé. Então, o justo viverá pela fé. E a nossa fé, ela deve estar baseada no que Deus diz. Amém? A minha fé, ela precisa estar baseada no que Deus diz. O que Deus diz, irmãos? O que Deus diz? O que Deus já disse? O que Deus já disse a seu respeito? O que Deus tem dito a você? O que Deus tem falado sobre a igreja local que você congrega? Sobre a sua igreja? O que Deus tem falado ao coração dos seus líderes? O que os seus líderes eles têm compartilhado com você? O que Deus diz? O que Deus tem dito? Amém? Por quê, irmãos? Porque a nossa fé, ela precisa estar baseada naquilo que Deus diz. Amém? Então, Jeremias 29, 11, a Bíblia vai dizer, eu aqui sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, isso daqui é algo que Deus diz. Deus diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E esses pensamentos são pensamentos de paz. Não são pensamentos de mal. Amém, irmãos? Então Deus tem bons pensamentos a meu e a seu respeito. Deus tem planos de paz a meu e a seu respeito.
Essa palavra paz aqui é o quê? Shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É isso que Deus tem para mim e para você. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Deus tem pensamentos de paz para mim e para você. Deus tem pensamentos de paz para nós. Nada faltando na sua casa. Nada quebrado, nada fora do lugar. As suas emoções, sabe, alinhadas à palavra de Deus. Nada faltando para você. Você completo em tudo. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É isso que Deus pensa sobre mim e sobre você, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Lá em Daniel 2, isso mesmo, Daniel 2, é que tá aqui, mas eu não anotei. Daniel 2, lá no 21, a Bíblia vai dizer assim, 21, 22 e 23. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu gosto muito desse versículo e o Senhor, ele trouxe ele ao meu coração lá desde a primeira ministração dessas séries. E nós vimos repetindo esses versículos em todos os anos. E olha só, irmãos, é ele quem muda tempos e estações. O Ministério de Música pode ir vindo, amém? É ele quem muda tempos e estações. Tempos e estações, eles não são mudados por ninguém. Eu não posso mudar estações e eras na minha vida, tempos na minha vida. Não posso fazer isso. Você não pode fazer isso também. Por quê? Porque a Bíblia é clara e diz que Deus é quem muda tempos e estações. Ele que faz isso. A Bíblia vai dizer que ele remove reis e ele estabelece reis. Deus é quem muda tempos e estações. Amém, irmãos? Não somos nós. Nós podemos, irmãos, não desejar mais viver na estação que estamos. E podemos desejar viver numa nova estação. Podemos desejar viver numa próxima estação. Mas eu e você não podemos fazer isso sozinho. Eu e você não podemos fazer isso por conta própria. Agora, Deus, ele é Deus quem muda estações. E as estações, elas são mudadas por Deus também de acordo com aquilo que eu correspondo, daquilo que eu recebo dele. Eu posso acelerar processos na minha vida, assim como eu posso, a semelhança do povo no deserto, fazer em 40 anos uma caminhada que seria de aproximadamente 11 dias. Os teólogos, eles têm aí divergência entre os dias. Uns falam 17, outros falam 11. Dentro do Rema, a gente tem o hábito de falar 11 dias. Imagina você, 11 dias se transformaram em 40 anos. Como que isso é possível? Diga, comportamento. Comportamento. Comportamento segundo aquilo que se recebe. Comportamento segundo aquilo que se ouve. Comportamento, irmãos. Comportamento. Então, existem pessoas que elas têm um comportamento que corresponde radicalmente àquilo que elas recebem. Outras ficam passivas. Agora, a Bíblia a gente acabou de ler aqui. Deus é quem muda tempos e estações. Nós estamos a poucos minutos da virada de um ano para o outro ano. Eu creio de todo o meu coração que viradas não têm, são espirituais. Eu creio que Deus, ele tem muito mais expectativas em viradas do que nós. Porque, irmãos, Deus, ele está olhando para a terra com expectativa que haja mudança nessa virada. Eu nunca vou me cansar de falar isso para você.
A terra está, todo o globo, nesse exato momento, estão os 8 bilhões, sei lá quantos de pessoas que tem no mundo. Cada pessoa agora está espalhado por esse globo com expectativas. Cada ser humano está com expectativas nessa virada. Alguns irmãos vão pular ondinha. Alguns vão colocar uma peça íntima de uma determinada cor. Alguns vão colocar uma roupa de uma determinada cor. Alguns vão fazer determinados tipos de pactos. Mas todos em comum estão com expectativas de algo novo, de uma mudança, de uma virada, de algo que vai transformar. Eu e você estamos num lugar, debaixo de uma palavra segura, onde o Senhor, por meio da palavra dele, está dizendo para mim e para você: eu quero que você fale, eu quero que você reaja ao que você tem recebido. Eu quero que você agarre o que você tem recebido para que eu possa agir na sua vida, para que eu possa te dar infinitamente mais além daquilo que você tem me pedido. Porque não basta pedir a fé. Aí você pode pensar: mas você não falou que eu tenho que falar? Eu estou pedindo, mas tem fé envolvido? Você percebe? Eu não posso só falar. Eu tenho que ter fé ao falar. E eu não posso só ter fé, eu tenho que falar a fé que eu tenho. Amém, irmãos? Há meses atrás, o Senhor falou comigo que a palavra que Ele gostaria, eu compartilhei com o nosso pastor. Ele orou para que a gente pudesse realmente saber se traríamos essa mensagem, se era de fato aquilo que Deus tinha para a gente. E eu estou aqui para trazer essa palavra para você. A palavra que o Senhor tratou ao meu coração para esse próximo ano de 2023, para nós vivermos como contexto de verbo osástico, é aceleração. Amém? Então, essa é a palavra que vem impulsando há alguns meses no meu coração, aceleração. E o Senhor dizendo para mim: será um tempo de aceleração. Será um tempo onde as coisas serão mais rápido. Mas deixa eu te falar, irmãos, você sabe que eu sempre falo isso, não vai ser automático. Nós vamos precisar batalhar diligentemente pela nossa fé. Nós vamos precisar empregar a nossa fé. Nós vamos precisar crer naquilo que nós estamos ouvindo e falar. Declarar aceleração. Sabe, você está pensando que você vai pisar naquele país lá para não sei quando. Deus está dizendo: vai ser antes. Porque eu vou acelerar o processo. Você tem feito planos para anos, para que você viva coisas em anos. Mas Deus está falando: se você agarrar a palavra que você está recebendo, você vai viver antes. Planeje mesmo, como nós ouvimos no domingo. Você precisa planejar. Mas eu sinto de dizer isso para algumas pessoas aqui. De acordo com o seu planejamento, aquilo que você tem colocado no papel, aquilo que você tem colocado diante de Deus, de acordo com o seu planejamento, vai levar uns anos para você viver. Mas eu digo hoje para você que vai ser antes. Você vai viver antes. Se você agarrar o espírito da fé, se você crer e se você falar. Nós temos planejado coisas para a igreja de Osasco, mas Deus está dizendo essa noite: vai ser antes. Se tão somente todos nós agarrarmos o espírito da fé, agarrarmos aquilo que nós estamos ouvindo e recebendo essa noite, irmãos. Aceleração. Aceleração. Amém? Esse é um tempo de aceleração para essa igreja local, para nós individualmente. Amém? Então, eu só gostaria de fechar dizendo isso para você. Agarre essa palavra que foi muito simples, mas receba no seu coração, para que você possa viver, desfrutar daquilo que o Senhor está compartilhando com a gente essa noite. Amém?
Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Amém. Boa noite a todos. Antes da gente vai se reunir, estar mais próximo aqui para que a gente possa estar orando. Meire, você faz um favor para mim? Vê se os meninos conseguem vir também para essa parte. Depois eles continuam lá, seguindo lá com os preparativos. Mas eu queria só compartilhar algo com vocês, né? Quando a Michela compartilhou comigo sobre essa mensagem, sobre essa palavra para esse ano, eu me lembrei de uma palavra que nós recebemos, se eu não me engano, foi da própria Marisete, falando sobre como se a gente estivesse num carro, se fôssemos um carro e estivéssemos em marchas de força. Quando você tem um carro e ele talvez não seja tão potente assim, e aí você está lá, coloca a primeira, você está numa ladeira, se você jogar a segunda, talvez você até consiga. Mas tem ladeira que é só na primeira, né? Você tem que ir na primeira. E se você forçar ainda mais e na terceira, seu carro morre e ele ainda vai para trás. E durante muitos anos, irmãos, nós estávamos nessa fase de uma marcha de força, de ser necessário colocar muita força. Mas ela comentou, e na época, irmãos, isso já tem bastante tempo, que chegaria um tempo onde nós chegaríamos no topo. E a partir daquele momento já não precisaria mais colocar tanta força. Você poderia partir para as marchas de velocidade e poderia começar a fluir, a andar com o carro numa velocidade maior. E pouco tempo depois, na inauguração desse templo aqui, nós recebemos o pastor Edson lá de Pirituba. E quem estava aqui vai lembrar de uma palavra que ele falou sobre ondas. Ele falou: olha, vocês viveram uma primeira onda, estão vivendo agora uma segunda onda, mas não vai ser agora, vai precisar de um tempo, onde vai vir uma terceira onda, onde as coisas serão mais rápido e mais ágeis. Irmãos, quando a gente fala algo assim, você pode até de repente pensar: não, eles estão viajando, ou não é bem assim. Mas entenda, irmãos, pega a palavra que você ouviu nessa noite e ouse a crer junto conosco. Não deixa sair da sua boca uma palavra: pastor e Michela ficam falando dessas coisas de multiplicação, de aceleração. Não dê voz ao diabo. Não dê voz para que algo contrário àquilo que nós estamos estabelecendo como igreja, como liderança, deixe de acontecer no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Não basta eu e ela crermos. Precisamos todos nós estarmos no mesmo pensamento, na mesma disposição mental. A visão ela é para a igreja. E a igreja não sou eu, a igreja não é ela, a igreja não somos só nós, a nossa casa. A igreja somos todos nós. E nós precisamos caminhar juntos, como um verdadeiro exército, unidos, coordenados, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então peguem junto conosco. Eu sou muito grato a cada um de vocês, a cada um que tem se entregado a essa obra. Vocês são extremamente maravilhosos para nós. Nós amamos muito vocês. Mas a gente precisa que você pegue junto com a visão. Pastor, a gente tem pego, eu sei que tem pego, mas a gente vai precisar de colocar mais força. Não é uma força de trabalho, não é uma força de serviço, eu não estou falando disso. Eu estou falando uma força de visão, de pensamento, de confissão. É você ser um guardião dessa visão, um guardião da visão dessa igreja. Amém? Nós estamos aprendendo os valores do nosso ministério ao longo das quintas-feiras, tanto de novembro, dezembro e agora janeiro também. Mas existe uma visão local para essa igreja local. E nós precisamos estar debaixo dessa visão. Amém? Eu queria pedir para que vocês viessem aqui à frente, por favor. Nós vamos ter um tempo para a gente estar orando juntos. Por favor, podem vir aqui. Saia aqui dos seus lugares. Vamos ficar aqui todo mundo juntinho. À medida do possível, na frente das cadeiras, por favor. Amém. Eu quero, até antes de orar, agradecer aqui
a todos que se envolveram para que esse dia acontecesse. Primeiramente minha esposa, que ralou pra caramba aí esses últimos dias, preparando tudo, agitando tudo, mas também a Meire, a Tami, né, que ajudou aí na ornamentação, na preparação. Obrigado, viu? A todo o Ministério de Música, vocês se prepararam antes, chegaram aqui mais cedo também. Muito obrigado por tudo. Ao Ricardo, ao Douglas, que estão nos ajudando lá, aqueles que vão estar conosco na ceia após a virada. Também ao Rojas, que está hoje nos servindo na diaconia, preparando tudo, dando tudo certo. Falei. Esse é um culto diferente, nós não temos um momento de ofertório. Se você desejar, depois você fica livre. O nosso Pix você já conhece, verbosasco@gmail.com. Nosso objetivo hoje aqui é te servir, nos cercar dessa unção coletiva, estarmos aqui unidos. Eu queria que você ficasse juntinho mesmo, desse mão uns aos outros aqui. Você desse mão para quem é o seu familiar e conectasse com as outras famílias. Amém? Nós temos alguns minutos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vem cá, vocês. À medida que vocês que podem. Amém. Você se alegra com esse ano? Você tem motivos para se alegrar esse ano? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo que nós vivemos em 2025. Te louvamos, Pai, por cada vitória, cada conquista, cada bênção recebida, cada promessa que nós desfrutamos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos concedeu, Pai, livramentos. O Senhor nos concedeu provisão, alimento, suprimento, Pai, de todas as formas. Obrigado, Pai, porque em todo o tempo, Pai, o Senhor esteve conosco, Pai, mesmo em momentos que nós achamos que estivéssemos sozinhos. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá, Pai, o tempo todo. Te louvamos, Pai, porque vivemos em tempos difíceis, Pai, mas temos a alegria e a segurança de vivermos, Pai, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua palavra, debaixo, Senhor, de um guardar do Teu Espírito, dos Teus anjos, do Senhor, da Tua poderosa mão, Pai. E nesse momento, nós reunidos aqui nessa noite, Pai, às portas de um novo ano que se está para iniciar, te louvamos agradecendo pelo ano 2025, mas já declaramos vitória em 2026. Declaramos um ano de portas abertas, Senhor. Um ano de grandes conquistas. Um ano de aceleração. Um ano, Pai, onde vamos viver o extraordinário. Um ano, Pai, onde vamos pisar em lugares, Pai, prometidos por Ti. Um ano, Pai, onde os nossos olhos vão ver tudo aquilo que tem saído dos nossos lábios, Pai. Um ano, Pai, onde vamos pisar em terras prometidas pelo Senhor. Um ano onde vamos usufruir de uma graça sobrenatural, Pai. O nível da Tua graça, o nível da Tua unção que nós não vivemos antes, Pai. Um ano, Pai, onde nós não vamos viver, Pai, administrando escassez, mas vamos viver, Pai, administrando abundância. Oh, Senhor, não vamos ficar declarando, Pai, contas pagas. Vamos declarar, Pai, direções para onde vamos enviar aquilo que tem sobrado, Pai, sobejado. Obrigado, Pai, por um ano, Pai, onde o Senhor vai nos conduzir, Pai, guiar os nossos espíritos, a nossa vida em pastos verdejantes, Pai. Não faltará alimento, não faltará suprimento, não faltará palavra, não faltará unção, não faltará, Pai, da Tua glória. Oh, Senhor, tempos de famílias estruturadas, famílias estabelecidas, firmadas no Senhor. Tempos de saúde divina, onde dores vão se embora.
Pai, declara em nome de Jesus saúde divina nos nossos corpos. Cura se manifestando em nossos corpos, Pai. Dores indo embora, enfermidades indo embora. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por promoção, por aumento, Pai, por novos negócios. Aumento de todas as formas, Pai. Te louvamos, Pai, por conquistas chegando, Senhor. Obrigado, Pai, por promessas em manifestações em nossas vidas. Te louvamos, Pai, por um tempo de aceleração. Aceleração. Obrigado, Senhor, por 25. E nós te louvamos porque entramos agora em 2026, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós te exaltamos, nós te adoramos em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Feliz 2026. Feliz 2026. Um ano do extraordinário, um ano do aumento, um ano do mais do Senhor, um ano de aceleração, um ano de crescimento, de avanço, de multiplicação, um ano do extraordinário, um ano do extraordinário, em nome de Jesus. Aleluia, vamos celebrar o Senhor, amém? Aleluia.